Hoje estou aqui com a Adriana Aparecida, de Cruzeiro, uma grande maratonista, e que veio conversar gentilmente com a gente. Muito obrigado, viu, Adriana, por aceitar nosso. Oi, tudo bem? Não, eu que agradeço o convite, é um prazer estar falando aqui com você e bater papo e falar um pouco, né, sobre a minha carreira, sobre o esporte, sobre maratona. É sempre muito agradável falar disso, de uma coisa que eu gosto tanto. E que começou por um acaso, né? Eu vi histórias que o seu irmão convidou você para correr e logo nas primeiras corridas você já arrebentou, né? Conta um pouquinho para nós esse início, como é que foi lá no projetinho do Papaléguas, né? Aquele início todo, aquela coisa de criança brincar, aprender. Como que foi esse primeiro início, esse primeiro momento? Foi realmente como uma brincadeira mesmo, né? Eu não imaginava que o convite do meu irmão me levaria a fazer uma coisa que depois seria o que mudou a minha vida, né? O que aconteceu ali, eu achava que era uma brincadeira só, eu fui pensando nisso e eu não encarei com tanta seriedade, mas eu acabei ganhando a prova, né? Uma competição de 5 quilômetros que tinha na minha cidade, em Cruzeiro, e de repente me colocaram no pódio lá, me deram um troféu e eu não sabia o que estava acontecendo. E eu estava conhecendo o atletismo ali, né? O Carioca, que é o treinador da Papaléguas até hoje, tinha essa equipe na minha cidade, me convidou para fazer parte da Papaléguas e eu comecei a treinar. Então, foi quando eu realmente conheci o que era o atletismo. Eu comecei a participar de outras provas, e aí na próxima corrida que eu fui, eu ganhei novamente, e foi quando eu ganhei uma premiação de R$ 50, e eu peguei essa premiação e levei a minha mãe para o supermercado, e foi a primeira vez que nós fomos no supermercado fazer compra, a gente nunca tinha ido para um supermercado e realmente fazer uma compra de verdade, poder colocar a comida dentro de casa. Porque a gente sempre passou muita necessidade, né? Minha mãe criou 4 filhos sozinha. E foi nessa hora que eu vi que era a oportunidade de poder fazer alguma coisa para minha família. Então, já com 12 anos de idade, uma brincadeira que virou uma coisa séria, né? Então, sempre quando me falam assim, com quantos anos que você começou profissionalmente no atletismo? Desde a primeira corrida, né? Que eu já levei a sério e encarei como uma oportunidade de mudança de vida. E, de fato, quando a gente percebe que, por exemplo, né, no fato que rendeu alguma coisa, né, você já começa a pensar profissionalmente, né? Isso é interessante, né? É bem interessante esse começo. E quando que você, assim, né, você falou, poxa, dá para ir, né, dá para ir um pouquinho mais longe aqui dentro do atletismo. Quando você começou a pensar dessa forma, lá em Cruzeiro mesmo? Quando eu comecei a participar de várias competições e todas elas que ocorriam ali no Vale do Paraíba, Taubaté, São José, Guaratinguetá, eu sempre ficava entre as 3 primeiras. E esse era sempre o objetivo, sempre quando eu entrava na competição, eu pensava que eu tinha que estar entre as 3 primeiras para levar uma premiação para casa. Então, isso era o máximo que eu permitia pensar, que eu permitia sonhar. Eu não pensava em Jogos Olímpicos e ser uma grande atleta, eu achava que isso era muito longe da minha realidade. E aos poucos eu fui abrindo caminhos que foi me permitindo conquistar novas coisas. Então, foi quando eu comecei a participar da São Silvestre, eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser a campeã da São Silvestre. Eu lembro que na época a Carmen de Oliveira estava ganhando essa São Silvestre e eu me inspirei muito nela. E eu comecei a participar de várias outras competições fora do Brasil, né? Então eu comecei a conhecer outro mundo do atletismo que eu não conhecia. E quando foi em
4 eu fui terceira colocada na São Silvestre, que foi muito legal. Para mim foi como se eu tivesse ganhado. E foi um momento que eu consegui dar uma casa para minha mãe com a premiação da São Silvestre. E foi mais uma conquista que o atletismo me deu. Mas falar em maratona mesmo, foi só em 2009, depois de um momento difícil que eu tive, de lesão, de cirurgia, e eu já tinha parado de correr. Foi quando eu encontrei o Cláudio Castilho, que até hoje é meu treinador, e ele me convidou para que eu pudesse voltar a treinar e voltar a competir, e ofereceu toda a estrutura do Esporte Clube Pinheiros, onde eu comecei a correr e a participar pelo Pinheiros, e onde eu estou até hoje, né? Então, hoje já faz 15 anos que eu treino com o Cláudio, e sou atleta do Pinheiros, também faz 11 anos que eu tenho parceria com a ASICS, e sou atleta militar do Exército Brasileiro, sou sargento através de um programa de atleta, e tudo isso foi a maratona que fez com que também eu fosse mais longe, né? Eu conquistei vários títulos, o bicampeonato pan-americano, os Jogos Olímpicos de Londres 2012 e Rio de Janeiro 2016, e foi começando a treinar maratona e competir as maratonas, e foi uma descoberta do Cláudio, né? E foi onde eu consegui chegar mais longe, e quando eu olhei assim e pela primeira vez eu estava nos Jogos Olímpicos, foi o que eu pensei. Quando eu comecei no atletismo com 12 anos, eu nem imaginava chegar às Olimpíadas, né? E de repente eu estava lá em Londres, sendo a única brasileira a representar a maratona feminina naquela edição, e com uma responsabilidade de carregar o nome do Brasil e poder realizar um sonho que eu nem imaginava que eu pudesse chegar, né? Foi muito legal. E, Adriana, conta para nós como é que foi essa conversa, né? Como é que foi esse convencimento do Cláudio, assim, chegou para você, e como é que ele te convenceu a ir para a maratona? O Cláudio, ele sempre observava o meu comportamento nos treinos, né? E ele percebia que quanto mais volume eu fazia, mais eu respondia. Então, quando eu corria a prova de 10 quilômetros até meia maratona, eu não era tão boa assim. Eu não liderava o ranking numa prova de 10 quilômetros, eu não era pódio no Troféu Brasil nessa prova. Então, eu sempre estava ali, entre as 5 primeiras. E ele sempre falava para mim, olha, você tem perfil de maratonista, você aguenta volume de treino, você é resiliente, e isso ajuda muito para quem quer correr uma maratona. E aí ele estava, em 2008, ele estava nas Olimpíadas de Pequim, junto com o José Teles, um atleta dele, que também foi pela maratona, né? E de lá ele me ligou. Ele falou assim: eu tinha feito um treino de 2 horas e meia naquele dia. O treino parecia que não quer acabar. E eu terminei assim, exausta. Aí ele ligou e falou: como que você tá? Como é que foi o treino hoje? Falei, foi bom, eu consegui fazer o treino, eu estava dentro do ônibus, assim. Ele falou, tá bom, então vamos estrear numa maratona? E eu dei um grito dentro do ônibus, assim, maratona? E foi ali que ele falou, olha, a gente vai estrear na maratona de Florianópolis em abril de 2009, e a gente vai tentar o índice para o Mundial de Berlim, que seria no mesmo ano, ia ser em setembro. E eu estreiei na maratona, ganhei a maratona de Floripa, corri 2 horas e 41 e consegui um índice para o Mundial, que era 2h43 o índice, eu fiz 2h41. Então eu fiquei muito feliz, e foi a partir daquele momento que as coisas só foram acontecendo, né? Naturalmente eu fui melhorando os meus resultados na maratona, eu liderei por 8 anos o ranking, né, de maratona, o ranking brasileiro, bati o recorde sul-americano e o recorde brasileiro na maratona de Tóquio em 2012, e até hoje eu sou recordista, né, da maratona no Brasil. E você teve um momento muito difícil que foi antes da maratona, que foi a sua lesão, né? Sim,
Que foi em 2005, né? Eu tive que fazer uma cirurgia no pé esquerdo, então isso me deixou 2 anos parada. E por conta disso eu perdi meus patrocínios naquela época. Eu já tinha parado de correr por isso, assim, já fazia 2 anos que eu não competia, que eu não treinava, não tinha resultado, os patrocínios já tinham cortado o apoio que eu tinha deles. Então eu não achava mais solução, não tinha mais saída, né? E eu falei, bom, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu só corria na época, eu não tinha faculdade, não tinha nada. Foi isso também que acabou dificultando um pouco mais essa situação, onde eu entrei em depressão e eu tive que fazer tratamento com antidepressivo, e foi bem, bem difícil. E foi o Cláudio que me resgatou nessa época, né? Foi ele que me mostrou que eu podia voltar a correr. Eu comecei a fazer um trabalho com a psicóloga Carla de Pierro, que até hoje é minha psicóloga. Então, foi nesse momento que ele me deu uma chance de poder dar a volta por cima e poder entrar na maratona e conquistar os títulos que eu conquistei hoje. Então, eu fico muito feliz naquele momento eu ter encontrado o Cláudio para que ele pudesse me dar essa ajuda. E hoje eu sou praticamente assim, a Adriana atleta, a Adriana pessoa, é tudo que o Cláudio me ensinou durante esses anos, né? Ele tem um papel de pai na minha vida, assim, sempre me aconselhou a estudar, sempre me aconselhou a fazer coisas novas e sempre me mostrou que a cada dia o quanto eu podia melhorar nos meus treinos e o quanto ele acreditou, né? Então, ele acreditou mais em mim do que eu mesma, e foi por causa disso que eu consegui ir tão longe também. E Londres, como é que foi essa experiência? A Londres foi sensacional, né? Foi primeiro porque foi um desafio muito grande ter conquistado o índice, porque o índice era 2 horas e 30:06 e foi uma preparação muito dura para poder conquistar esse índice. No entanto, que eu fiz 2 horas e 29:17 e as outras meninas do Brasil chegou perto do índice, né? A Marili e a Cruz Nonata, elas fizeram 2 horas e 31 e 2 horas e 32. E chegaram muito perto do índice, mas não conseguiram. Então, eu era a única brasileira na maratona feminina em Londres, e foi tudo muito novidade para mim, né? O fato de você estar na Olimpíadas, a Vila Olímpica, você estar junto com os outros atletas, na linha de largada na maratona, você saber que todas elas ali tiveram que brigar por uma vaga para estar entre as 3 melhores do seu país e representar o seu país, e eu estava ali também representando o Brasil. Então, era um orgulho muito grande e uma responsabilidade também muito grande, né? E a Olimpíada de Londres foi perfeita, assim, né? É tudo muito bem organizado, tudo. A Vila Olímpica é uma mini cidade onde só existe as estrelas do esporte, né? É uma festa mundial onde você encontra com o Michael Phelps no refeitório, você encontra com o Bernardinho dentro do elevador, você encontra de todos os atletas, de todas as modalidades, e os melhores do mundo está ali. Você está entre eles é um motivo de muito orgulho. E outra pergunta foi o Rio, né? Na Olimpíada aqui do Rio, como é que foi a experiência no Rio? No Rio foi uma experiência totalmente diferente do que Londres. Eu achava que fosse igual, né? Falei, segundo as Olimpíadas, eu já sei o que é umas Olimpíadas, né? Não é mais novidade para mim. Mas uma Olimpíada dentro de casa é muito diferente, né? Então, são poucos os atletas que viveu esse momento, né? Tem muitos atletas que foram para várias Olimpíadas e não viveram uma Olimpíada dentro de casa. Então, foi um momento único, foi um momento que eu fui muito bem recebida pelo público brasileiro, assim, pela torcida. Em Londres já existia uma torcida muito grande, mas aqui no Rio você está
perto da torcida foi uma coisa que fez muita diferença, né? Eu corri, eu não consegui segurar a emoção durante a largada, o quanto eles gritavam, né, para mim quando falaram o meu nome na hora da largada, e eu saí junto com as quenianas na frente, não pensei muito no ritmo, e quando eu vi, eu já estava muito forte, já tinha largado muito forte, estava calor, muito calor no Rio. E no quilômetro 35 eu passei mal, assim, né? Eu quase parei, agarrei na grade de proteção lá. E eu só consegui ir até o final porque a torcida gritava para mim: não para, não para. E eu falei: eu não posso parar porque eu estou aqui, eu estou no Brasil, essas pessoas estão aqui por mim, estão torcendo por mim, então eu tenho que ir até o final. E foi realmente a torcida que fez toda a diferença e que foi com que eu consegui chegar até o final da maratona. Foi uma das maratonas mais difíceis que eu fiz. Na hora que eu quebrei ali, as atletas passavam por mim, elas também estavam quebradas, mas eu estava mais quebrada ainda. Mas o grito da torcida fez com que eu chegasse, cruzasse a linha de chegada, e foi uma emoção muito grande, né? Todo mundo chorando, me dando uma bandeira na minha mão, torcendo por mim, e sabia que o carinho deles era uma coisa muito, um carinho especial, assim, então foi muito legal. E qual momento você definiria como um dos mais marcantes da sua carreira? Sem dúvida, a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos de 2011, né? Esse momento foi um momento que marcou em todos os aspectos. O meu treino foi um treino muito, muito difícil para poder chegar até ali. Eu treinei na Colômbia, eu fiz treinos exaustivos, treinos que muitas pessoas me falaram que eu era louca, que o meu treinador ia me quebrar, que esse treino era muito forte, mas eu segui à risca o que o Cláudio me passou. E eu estava muito focada, muito focada. Eu tinha feito todos os treinos que ele tinha pedido. Cheguei a fazer 21 tiros de 1.000 lá na Colômbia, com pausa de 1 minuto para cada tiro, 3:28, 3:26 o ritmo do tiro. Então, eram tiros espetaculares, assim, né? Então, treinos que lá em cima é muito mais difícil de fazer. E eu cheguei a passar mal em alguns treinos. E depois que eu terminei os treinos, eu falei para mim mesma: olha, depois que você fez um treino desse, na competição não tem obstáculo que vai fazer você desistir, né? E teve um treino de 3 horas que eu passei mal também e eu quase desmaiei. E quando eu cheguei do treino, assim, o Cláudio me viu muito emocionada por eu ter conseguido terminar o treino. E ele falou para mim que eu tinha condições de ganhar medalha de ouro e também de bater o recorde pan-americano. E eu não tinha dúvida que eu poderia fazer uma grande prova. Exatamente o que ia acontecer na prova, a gente não sabe, porque maratona é uma coisa imprevisível. Mas que eu estava bem preparada para o que viesse, eu estava. E a mexicana Maday Pérez era a favorita na prova, né? Todos os mexicanos esperavam essa medalha de ouro dela. E eu saí mais tranquila atrás, até porque estava quente no dia, muito calor. E nos últimos quilômetros finais, ali do 35 para o 38, eu já estava enxergando ela. E eu falava para mim que a minha medalha de ouro está ali na minha frente, eu vou buscar. E eu passei ela no quilômetro 38 e faltando 600 metros para chegar, o Cláudio gritava para mim que ia dar recorde. E realmente eu cruzei a linha de chegada com a medalha de ouro, o recorde pan-americano, e lembrar de tudo que foi feito, né, durante o treino para chegar até ali. Foi uma emoção muito grande. A repercussão no Brasil foi uma repercussão espetacular, assim, só no site do Terra, ao vivo, tinha mais de 30 mil pessoas acompanhando a prova. Então, foi um momento marcante para mim, para o Cláudio, para os torcedores do Brasil, para todo mundo, né? Eu acho que talvez para a imprensa foi uma surpresa, mas eu sei o quanto eu estava preparada e a gente estava confiante de que ia sair um bom resultado ali.
Uma pergunta, né, que a gente tem que fazer, né? E Tóquio, né? Você estava com ideia, né? Com uma intenção muito grande de Tóquio. E o que aconteceu nesse meio tempo aí, nesse ciclo olímpico? Quando terminou o ciclo olímpico de 2016, eu conversei junto com o Cláudio e nós falamos que seria o último ciclo olímpico que eu ia tentar, né? Porque eu já estava chegando próximo aos 40 anos e eu queria já encerrar a carreira tentando o último ciclo olímpico e, paralelamente, fazendo outros projetos que eu tinha engavetado, assim, mas já decidida de que quando eu entrasse em transição de carreira, eu ia colocar esses projetos em prática, que é a criação do Instituto em Frente, que é uma criação de núcleos de atletismo para crianças, a escrever o meu livro. Então, paralelamente, eu vinha trabalhando os dois lados, o lado da carreira como atleta e também já me preparando para os próximos passos. E junto com isso aconteceu outras coisas que a gente não esperava, né? Eu tive uma lesão de inflamação das placas do metatarso do meu pé direito, e essa lesão me tirou por 2 anos, né? Dos treinos e competição. Eu tentei até o último momento a vaga dos Jogos Pan-Americanos, mas já com muita dor no pé. A última maratona que eu fiz em Hamburgo para tentar o índice para os Jogos Pan-Americanos de Lima, eu já fiz assim no limite da dor, assim, até o final eu fui me arrastando para tentar o índice. Depois disso agravou muito a lesão e eu tive que fazer uma cirurgia e por conta da cirurgia eu fiquei também mais alguns meses em recuperação e na hora que eu estava sendo liberada pelo médico para poder começar a treinar, eu me deparei com a pandemia, né? Então, na hora que o médico falou assim, ó, a partir de hoje você vai começar a correr, dar um trotezinho. De repente estourou a pandemia e não saiam na rua, ficam em casa, e eu fiquei em casa treinando e adaptando os treinos do jeito que dava. Foi bom por um ponto, porque eu voltei bem devagar, sem pressa, né? De acordo com a circunstância. As Olimpíadas foi adiada para mais um ano, isso me deu um tempo a mais para poder recuperar, mas não foi o suficiente, né? Não só pelo tempo de que eu fiquei parada para voltar a correr devido à cirurgia, e também as adaptações que nós tivemos que fazer por conta da pandemia. Então, a gente teve que treinar tiro na ciclovia ali da Marginal do Rio Pinheiros, porque a gente não tinha acesso à pista, a gente não tinha acesso à academia por conta da pandemia, então tivemos que adaptar muitos treinos. Toda a minha preparação é feita na altitude, na Colômbia ou nos Estados Unidos. A gente não conseguiu viajar por conta da restrição de brasileiros em outros países, né? Então, isso acabou dificultando também um pouco da preparação. Então, juntou um pouco de tudo. Nós tentamos correr a maratona da Argentina em abril, estava tudo certo para a gente correr a maratona da Argentina no dia 18 de abril, e 10 dias antes, a Argentina fechou as portas, falou, não entra nenhum brasileiro aqui. A gente tentou com o departamento de esporte, Ministério do Esporte, o governador lá, tudo. Todas as autoridades que tinha na Colômbia para tentar convencer eles que iríamos lá para tentar o índice olímpico, não conseguimos, né, por conta dessa restrição. E aí a última chance que nós tivemos foi agora correr a maratona de Milão, na Itália, e eu fui, né, fiz 2 horas e 52, que não deu o índice, mas eu tô ciente, assim, tô muito feliz, assim, porque eu tentei até o último momento, no momento de dor, no momento de lesão, quando eu tive que fazer a cirurgia, eu falei, olha, eu vou tentar até o último momento, eu não vou desistir antes de terminar esse prazo para o índice olímpico. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Se der certo, a gente vai. Se não der, eu vou estar feliz porque eu tentei de todas as formas. Então, eu tô feliz, assim, que eu sei que a gente tentou de tudo para poder
fechar com chave de ouro mais um ciclo olímpico. Valeu. Adriana, eu queria agradecer você pela sua atenção, né, por você nos atender aqui. Foi muito gostoso conversar com você, bater esse papo aí agradável com você e conhecer um pouquinho da sua trajetória, da sua história, né? Acho que é muito interessante, muito rica, né? E parabéns pela sua trajetória esportiva e sucesso, né? Nas suas novas escolhas, né? No finalzinho aí da sua carreira. Não sei como que você está administrando esse período, mas você está muito consciente, né? Já terminou a faculdade, né? Já tem outros planos. Isso é muito legal ver o atleta tendo essa transição de carreira, né? Ah, Parabéns. sim. Ah, esse é um fator muito importante que os atletas têm sempre que ficar atento, que a gente está tão focado nos resultados esportivos, nas metas que a gente quer alcançar, mas a gente tem que pensar nesse momento também. Não é fácil, eu já faz 27 anos que eu sou atleta 24 horas por dia e virar a chave assim de uma hora para outra não é fácil. Mas o mais importante que te deixa mais tranquilo nesse momento é você saber que está preparado para isso, né? Então, é uma coisa que eu também deixo aqui para que todos os atletas que possam pensar sempre no futuro e se preparar para o futuro. E agradeço o seu convite, muito obrigada por esse bate-papo e também quero mandar um abraço para todos que estão ouvindo e sempre torcendo por mim, acompanhando a minha história. Então é muito bom sempre poder falar mais um pouquinho da minha carreira e do meu dia a dia para vocês que sempre estão me acompanhando aí e a gente não tem a oportunidade de estar pessoalmente batendo um papo. Então, mais uma vez, obrigada por essa oportunidade. Já, e depois eu vou te mandar o material que a gente produziu aqui, a gente fez um e-book sobre os atletas do Vale, e aí tá lá você, né? E tá bem legal, porque a gente fez umas figuras dos atletas, reproduzindo as imagens dele, tá bem legal, bem interessante. Ah, que Mas, bacana, olha, bacana muito feliz. aproveitar e dar um alô, um alô especial e um abraço para todo o pessoal do Vale, né? Porque ali foi o início de tudo na minha carreira. Passei por todas as cidades do Vale do Paraíba para que eu pudesse competir e foi uma experiência muito bacana. Eu tenho um carinho especial pelo Vale. Valeu, Adriana, um grande abraço e muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.